Dinheiro. Uns têm muito, outros não possuem nada, mas a maioria está sempre correndo atrás dele. Você pode ver o dinheiro apenas como números e contas, mas as decisões financeiras são feitas na vida real, guiadas pelo ego, pelo medo e por nossas experiências pessoais. Quando falamos de sucesso financeiro, pensamos que depende de habilidades técnicas e ter um bom conhecimento sobre administração. Na verdade, depende mais de como nos comportamos em relação a ele. Todos nós temos histórias diferentes com o dinheiro. Nascemos em épocas diferentes, com pais que ganhavam de formas diferentes, em lugares diferentes e situações econômicas diferentes. Por exemplo, pense no mercado de ações e na inflação. As pessoas nascidas nos anos 50 viram o mercado de ações parado por muito tempo e por isso não confiam tanto em investir em empresas. As pessoas nascidas na década de 60 enfrentaram uma inflação significativa durante a adolescência e os seus 20 anos, criando uma maior consciência e uma visão mais negativa da inflação e seus efeitos no dinheiro. Já quem nasceu nos anos 70 viu o mercado de ações crescer muito e confia mais em comprar uma ação e colher os bons frutos disso. Nossa visão sobre o dinheiro é formada pelas experiências que tivemos ao longo da vida. Mesmo que essas decisões pareçam erradas para os outros, elas fazem todo sentido para nós naquele momento. Ninguém é louco quando se trata de dinheiro. Todos temos nossas próprias experiências que moldam como lidamos com ele. Warren Buffett é um dos maiores investidores de todos os tempos. O impressionante é que a maior parte do dinheiro dele, 81,5 bilhões de dólares, foi acumulada depois dos 60 anos. Ele começou a investir aos 10 e isso permitiu que ele aproveitasse o poder dos juros compostos. Juro composto é quando você ganha juros sobre os juros que você já ganhou. Com o tempo, isso pode aumentar muito o seu dinheiro. Por exemplo, se você investir $1.000 a uma taxa de juros de 8%, no primeiro ano você ganha $80. No segundo ano, você ganha juros sobre os $1.080 que já tem, que são $86,4. Buffett começou cedo e continuou investindo por muito tempo. Hoje o seu patrimônio é de 136,7 bilhões de dólares e está sempre associado à lista das pessoas mais ricas do mundo. Mas, se ele tivesse começado a investir mais tarde, aos 30 anos por exemplo, ele teria muito menos dinheiro do que tem hoje. Já sabemos que Warren Buffett é o investidor mais rico de todos os tempos. No entanto, em termos de retornos médios, ele não é o maior. Jim Simons foi um matemático e investidor que atuou como gestor de hedge e obteve impressionantes 66% ao ano, desde 1988. Uma taxa muito mais alta do que Warren Buffett. No entanto, o patrimônio líquido de Simons é de 31,4 bilhões de dólares, 77% a menos do que Buffett. Se Jim Simons consegue uma rentabilidade maior, por que ele não tem mais dinheiro do que Warren Buffett? Jim Simons começou a investir seriamente apenas aos 50 anos. Isso significa que ele teve menos tempo para deixar seus investimentos crescerem. Se ele tivesse começado a investir tão cedo quanto Buffett, com essa mesma rentabilidade, ele poderia ter acumulado uma fortuna inimaginável. O segredo de sucesso de Buffett não é só ser bom em investir, mas começar cedo e continuar por muito tempo. Mesmo que você consiga altos retornos, o tempo é um fator crucial para acumular riqueza através dos juros compostos. O otimismo é acreditar que as coisas vão melhorar com o tempo, mesmo que haja problemas no caminho. Mas com dinheiro tendemos a ser mais pessimistas. Por exemplo, o caso de Ike Batista, lojas americanas, corrupção na Petrobras, entre outros, chamam muita atenção, mas uma empresa sólida que cresce 140% ao longo de 6 anos pode passar despercebida. Tragédias como acidentes, desastres naturais, guerras chamam mais atenção do que estudos avançados na medicina, que salvam vidas todos os dias. Isso porque as coisas boas demandam certo tempo para acontecer, mas crises, escândalos e problemas financeiros chamam muito mais a nossa atenção.
Não precisamos ser pessimistas. Apesar dos contratempos, podemos acreditar que no longo prazo as chances de um bom resultado estão ao nosso favor. Em 1968, haviam 300 milhões de estudantes no mundo. Desses, 300 alunos frequentavam uma pequena escola em Seattle, chamada Lakeside. Lakeside, naquela época, era a única escola secundária no mundo com um professor que teve a visão de alugar um computador, o modelo 30 do Teletype, o mais avançado da época e do tipo que nem mesmo os estudantes de pós-graduação tinham acesso. De 300 milhões para 300, em 1968, a chance de ser um estudante do ensino médio com acesso a um computador era de aproximadamente 1 em 1 milhão. Bill Gates, um desses alunos sortudos, usou esse computador e, junto com seu colega Paul Allen, criou a Microsoft. Se não fosse por Lakeside, talvez não houvesse hoje a Microsoft. After a 33-year leave of absence from his alma mater, I am pleased to present to you Dr. William Gates. O que não é frequentemente mencionado na história inicial da Microsoft é um terceiro membro nesse grupo de prodígios, Kent Evans. Tão inteligente e visionário quanto Gates e Allen, ele poderia muito bem ter sido um dos fundadores da Microsoft. No entanto, isso nunca aconteceria. Um acidente de montanhismo tirou a vida dele antes de se formar no ensino médio. As chances de um estudante do ensino médio morrer em um acidente de montanhismo são de aproximadamente 1 em 1 milhão, assim como a sorte extremamente rara impulsionaria Bill Gates e Paul Allen para o grande sucesso. Kent Evans experimentaria um evento extremamente raro e um encontro com o parente mais próximo da sorte, o risco. Entender que o sucesso é uma combinação complexa de fatores, incluindo tanto o talento quanto a sorte, pode nos ajudar a abordar nossas próprias decisões financeiras com maior humildade e perspectiva. As pessoas buscam riqueza para se sentirem mais felizes, mas a chave para a felicidade é a capacidade de fazer o que você quer, quando você quer, com quem você quer, pelo tempo que você quiser. A busca por bens materiais levou muitos a trabalhar mais e a perder o controle sobre o seu tempo, mesmo estando mais ricos do que nunca. No entanto, estudos indicam que ter controle sobre sua vida é o fator mais confiável para sentimentos positivos de bem-estar, superando o salário, o tamanho da casa ou o prestígio da carreira. No final das contas, controlar seu tempo é o maior benefício que o dinheiro pode proporcionar. Buscando riqueza sem valorizar o tempo é como tentar encher um balde com um buraco. Não importa o quanto de água você coloque nele, ele sempre continuará vazando. Da mesma forma, acumular dinheiro não traz felicidade duradoura se você não tiver controle sobre o seu tempo e não puder desfrutar dos frutos do seu trabalho. Heinz Berggruen tornou-se um dos mais bem-sucedidos negociantes de arte de todos os tempos. Ele colecionou uma enorme quantidade de obras, incluindo peças de artistas famosos como Picasso, Klee e Matisse. Em 2000, ele vendeu parte de sua coleção por mais de 100 milhões de euros. Qual foi o segredo para adquirir tantas obras-primas? Habilidade ou sorte? Grandes investidores compram uma vasta quantidade de arte e as mantêm por um longo período, esperando que algumas dessas pinturas se tornem famosas e valham muito dinheiro, mesmo que a maioria não valha muito. Em outras palavras, não se trata de estar sempre certo, mas de ter um portfólio diversificado e esperar que alguns vencedores surjam. Esse é o conceito de caudas longas. A maioria dos investimentos podem não valer muito, mas alguns poucos compensam todas as perdas. Investir é como isso. Você pode errar na maioria das vezes, mas alguns acertos podem fazer toda a diferença. Warren Buffett investiu em quase 500 ações, mas apenas 10 representaram a maior parte de seu dinheiro. É crucial entender a diferença entre ser rico e ser próspero. Ser rico é ter uma boa renda e bens. Prosperidade é ter ativos financeiros que você ainda não gastou. A verdadeira prosperidade não é visível. É fácil achar que alguém com um carro de luxo é próspero,
mas muitas pessoas vivem além de suas possibilidades, contando com as dívidas para financiar os seus luxos. Prosperidade não é sobre os carros que você dirige, os anéis de diamante ou as casas que você possui. É sobre o dinheiro que você não gasta. Isso exige autocontrole e disciplina. Somos condicionados a acreditar que ter dinheiro significa gastar dinheiro, mas a verdadeira chave para construir prosperidade é economizar e investir o dinheiro que você tem. Imaginar-se escalando uma montanha rumo ao topo, enfrentando os desafios de incertezas e riscos ao longo do caminho, oferece uma metáfora poderosa quando falamos sobre investimentos. Assim como na escalada, não há garantias de uma jornada tranquila. Você pode se deparar com sol ou chuva, se perder ou até mesmo se machucar. A dificuldade muitas vezes não é clara até que você esteja imerso nela. O mercado financeiro, de ações, criptomoedas, fundos imobiliários ou até mesmo empreender oferece grandes recompensas, mas também vem com um preço mais alto e um risco maior. Para ter sucesso, você precisa aceitar a volatilidade, o medo e o risco. Esse é o preço a se pagar para obter grandes recompensas. Entender quando o suficiente é crucial para evitar armadilhas, onde a satisfação com conquistas é temporária e logo superada por novos objetivos. Ou seja, você sempre vai dobrando a meta, sem ter um fim para isso. Basta olhar para a queda de Bernie Madoff, que já tinha de tudo e era ultra rico. Mas isso não o impediu de cometer crimes para acumular ainda mais dinheiro. Bernie Madoff foi um investidor americano que operou o maior esquema de Ponzi da história. Ele prometia altos retornos sobre os investimentos, mas na verdade pagava os investidores antigos com o dinheiro dos novos. Seu esquema foi descoberto em 2008 durante a crise financeira, quando os investidores começaram a sacar seus investimentos. Madoff foi preso em dezembro de 2008 e condenado a 150 anos de prisão. Seu esquema causou perdas de bilhões de dólares a milhares de pessoas e instituições, além de causar a ruína de sua família. Seu filho Mark deu fim à própria vida em 2010, 2 anos após a prisão de seu pai. E Andrew enfrentou graves problemas de saúde ligados ao estresse gerados nesse caso. A lição é clara: perseguir riqueza sem um limite pode levar à infelicidade e perdas irreparáveis. É importante saber quando parar e apreciar o que você já conquistou.